Bom, eu antes de fazer a pergunta também vou deixar registrado aqui, Thiago, que o Dr. Augusto foi um grande incentivador para que eu escrevesse também. Eu lembro que ele falou assim, olha, não contrata um ghost, não. Escreve você mesmo que demore um pouquinho mais. Foi aí que saiu o primeiro livro. Lá atrás, foi o meu coach literário, lá em 2015, não é? Bom, doutor Augusto, eu quero falar um pouco mais da saúde mental corporativa hoje. Depois do Covid, parece que as pessoas ficaram um pouquinho piores do que estava antes. Eu ouvia o senhor falar sobre o grau de ansiedade no mundo, a epidemia de ansiedade no mundo, só que isso foi antes do Covid. E os níveis de ansiedade e de depressão chegaram a níveis inimagináveis e dentro das empresas isso virou um problema muito sério. Os departamentos de RH, eles ganharam aí um desafio a mais nesse processo. Qual a postura da empresa? Seja um pequeno empresário, um grande empresário, que postura a empresa o senhor considera que tem como responsabilidade no tratamento da saúde mental dos seus funcionários? Bom, em primeiro lugar, fico muito feliz porque você é uma mente brilhante e tem impactado o Brasil. Parabéns por ser um modelo de empreendedor e também de pensador através da sua literatura. As empresas, Flávio, de um modo geral, estão doentes, assim como as escolas do mundo todo. Estão doentes, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. O que existia antes da pandemia foi turbinado na pandemia, porque quando você se enclausura, você tem que aprender a conversar com os seus fantasmas para domesticá-los. Por exemplo, sofrer por antecipação, ou ruminar mágoas, perdas e frustrações, ou elevar o tom de voz, ou cobrar demais dos outros. Se nós não aprendermos a domesticar esses fantasmas mentais, eles se agigantam, eles vampirizam não apenas a nós, mas as pessoas que estão ao seu redor. E, de um modo geral, os executivos estão doentes, porque a sobrecarga é muito grande, os desafios na pandemia foram enormes, as pessoas retornam agora mais ansiosas, mais entediadas, as crianças nas escolas, no começo do retorno, eles ficaram super felizes, animados, de repente a mente estava hiperacelerada, porque uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no Audio Roma, e isso gera uma hiperaceleração de pensamentos que gera uma dificuldade enorme de trabalhar perdas e frustrações, gera perda de foco e médicos no mundo todo prescrevendo drogas da obediência, sendo que as crianças, na sua grande maioria, não são hiperativas ou têm transtorno de déficit de atenção. Então, erro de diagnóstico no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, na Ásia. E é necessário agora que os executivos aprendam a gestão da emoção. E tem algumas ferramentas muito importantes. Por exemplo, duvidar de tudo aquilo que nos controla, porque tudo que nós cremos nos controla. Criticar cada ideia perturbadora no exato momento, como eu disse, que elas aparecem. E determinar estrategicamente, não pedir, mas determinar, ter autoridade. O nosso eu não pode ser um mendigo, ele não pode ser um pedinte. Ele tem que determinar, gerir a emoção, determinar não ser escravo de pensamentos angustiantes ou de sentimento de culpa, sentimento de incapacidade ou até da nossa impulsividade, reagir pelo fenômeno bateu, levou. Nós temos que atuar como líderes de nós mesmos, como diretores do script, como pilotos da aeronave mental. E um executivo, se ele cuida da sua mente, então ele pode brilhar no teatro da empresa. Caso contrário, a única empresa que não pode falar que é a sua mente, vai sofrer. Não apenas por sofrer por antecipação, mas por ter dores de cabeça, dores musculares, baixo limiar para suportar frustrações, déficit de concentração, déficit de memória, que é muito comum hoje em dia. As pessoas estão super esquecidas e isso é uma defesa do cérebro para impedir que nós pensamos muito e esgotemos o cérebro. E, infelizmente, também algo grave que está ocorrendo, que é o transtorno de sono. E o sono é o motor da vida. Se as pessoas podem brigar com o mundo e suportar, mas se brigar com a cama, vai perder. Porque se não dorme bem 1, 2, 3, 4 dias, vai aparecer os sintomas psicossomáticos, que são gritos de alerta de bilhões de células, dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, taquicardia, extracístolos, problemas gastrointestinais. Esse grito de alerta é uma súplica do corpo pedindo, mude seu estilo de vida. Mas, infelizmente, Flávio, as pessoas não ouvem a voz do seu corpo.